Olá, crianças, bom dia. Que coisa boa encontrá-los nessa manhã para a gente poder estudar um pouquinho mais. Quero dizer que a nossa aulinha online foi excelente. Gostei demais da participação de vocês e estou postando novamente a nossa aula para que os outros coleguinhas que não tiveram acesso, eles tenham acesso também a esse material para a gente poder estar aprendendo melhor, né, nosso conteúdo. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus por essa oportunidade, né, da gente poder se encontrar, para a gente poder aprender um pouco mais juntos, tá bom? Hoje o nosso tema estudaremos as sílabas, né? Antes da gente iniciar o estudo das sílabas, eu quero que você faça aí o estudo do alfabeto que nós já estudamos em outras aulas. Eu quero que você faça uma revisão, lendo do alfabeto da letra A até a letra Z, certo? Depois você destaque as consoantes e destaque também as vogais, certo? Por que eu estou pedindo isso? Estou pedindo isso para que você tenha a convicção de que, conhecendo as letras do alfabeto, você também vai saber formar as palavras, certo? Porque as sílabas são os sonzinhos que a gente junta para formar as palavras, certo? Então, você conhecendo as letras do alfabeto, fica mais fácil para você formar essas palavras, conhecendo esses sons do alfabeto. Essa imagem, o que é que ela nos traz, né? Essa imagem, ela traz vários pedacinhos, né? Esses pedacinhos, esse rapazinho aí, esse desenho, ele está mostrando o quê? Essa pessoa está falando blá, 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 blá. Para algumas pessoas acham que isso aí é apenas um balbuciar, ou seja, apenas uma pronúncia feita pela gente. Mas ele está emitindo sons, e esses sons, eles são chamados de sílabas. Blá, blá, é um som. Esse som, o B e o L e o A, juntos formam o som blá, e isso é uma sílaba. Quando eu formo a palavra blá, 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 estou fazendo uma repetição de sons, né? E essas repetições, elas vão formando o quê? Uma palavra, blá, 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 vai formando uma sequência de sons, dando origem a uma palavra, né? Muitas vezes na conversa a gente diz assim, mas fulano não tá falando grande coisa, ele tá só no blá, blá, blá. Ou seja, a gente está querendo dizer que ele está só enrolando a fala, né? Então, esse blá, blá, blá é para designar um termo que a gente usa corriqueiramente na hora de dizer que alguém não está falando, né, coisa com coisa, né, coisas importantes, né? Mas é uma repetição de sons, tá? Aqui nós temos algumas sílabas. O si é um som, o lá, outro som, e bas. Se eu juntar o si, né, a sílaba si, com a sílaba lá, eu vou formar dois sons. Si, lá. Se eu juntar com o bas, vou formar uma palavra. Si, lá, bas. Certo? Para mim entender como é que a palavra é formada, basta fazer o quê? Eu bater palminha todas as vezes que eu abrir e fechar minha boca. Então, eu vou saber quantas sílabas tem naquela palavra, ou seja, quantos sons eu tenho que usar para mim formar aquela palavra. Vamos ver o exemplo. Ó. Si, lá, base. São 3 sons, né? São 3 sílabas. Agora, outro exemplo. Aqui eu tenho dois sons. Eu tenho um som tá e eu tenho um som a. Se eu juntar esse a com tá, o que é que eu vou ter? A, tá. A, tá. Eu vou ter
um pedacinho, ou seja, eu vou formar uma palavra chamada atar. Atar, né? Outro exemplo. Bola. Bola. Dois pedacinhos, o pedacinho bo e o pedacinho lá, formando a palavra bola. Cada pedacinho desse, que eu junto para formar a palavra, eu chamo de sílaba. A sílaba são pequenos pedaços de sons que juntos formam as palavras. Eu não posso esquecer disso. Para me formar a palavra, eu tenho que usar o quê? Alguns sons. Então, esses sons eu chamo eles de sílabas. Tá bom? Vamos ver aqui. Fale em voz alta o nome deste animal. Em quantas partes a palavra se dividiu ao ser pronunciada? Isso faz parte da atividade lá do livro de vocês, que vocês vão fazer, que a tia vai dizer lá no final da nossa aula. Então, a palavra é macaco. Macaco. A palavra macaco é formada por 3 pedacinhos. Vamos escrever ele aqui, ó. Macaco. Eu formei a palavra macaco usando 3 sons. O som do ma, o som do ca e o som do co. Macaco. Ao pronunciar as palavras, elas são divididas em pedaços ou partes menores. Cada uma dessas partes que forma a palavra chama-se sílaba, ou seja, aqueles pedacinhos de sons que se juntam formando a palavra, eles são chamados de sílabas. Olha aqui os exemplos que a tia trouxe para você. Essa palavra aqui é a palavra mão. Mão. Quantas vezes eu abri e fechei a boca ao falar essa palavra? Mão. Mão. Apenas uma vez. Então, significa que essa palavra de uma sílaba, ela formou uma palavra, né? Essas letras formaram uma palavra, que é a palavra mão. Essa outra figura, como é que se chama? Ela se chama pé. Pé. Ó, pé. Apenas uma vez. Então, formamos a palavra pé usando apenas o som do P e o E com o acentozinho em cima. Agora, ata. Ata. 2 pedacinhos formam essa palavra. São 2 sons que formam essa palavra. O som A e o som Tá. São as sílabas. Mamão. 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 2 sons também. O M com A e o M com A. Na palavra ata, o A formando uma sílaba sozinho e o tá formando a outra sílaba, o outro som. Boneca. 3 sílabas. Cavalo. Vocês vejam que várias palavras elas vão aumentando o número de sílabas. Nós já vimos palavras com uma sílaba, palavra com 2 sílabas, palavra com 3 sílabas e agora nós temos palavra com mais de 4 sílabas e com 4 sílabas. Pirulito ou televisão, certo? Observe que ao falar a palavra pirulito, eu abro e fecho a boca 4 vezes, ó. Pirulito. Televisão, certo? Agora, crianças, vocês vão praticar aí na atividade de vocês, a página 86 e 87 do livro, certo?
Depois, você vai tirar foto e mandar para a tia Auricélia. É a mesma atividade que a tia vai apresentar aqui. Ó. Na primeira, você vai pegar o material da página lá do final do livro, da página 268, e vai colocar o nome do livro. O nome desse livro se chama Elefante, né? O que que acontece? Esse livrinho, depois a gente vai fazer a leitura dele, tá bom? Elefante é o nome do livro, então você vai pegar. Você vai ver que esse nome, elefante, ele está dividido em pequenos pedaços, em pequenos sons, que nós chamamos de sílaba, certo? Na outra atividade, você vai contar e pronunciar a quantidade de sílabas da palavra macaco. Depois vai falar devagar o nome das figuras e vai colocar cada sílaba num quadradinho formando a palavra. Tá certo? Então, tenha uma boa aula, fiquem com Deus, capriche nas atividades, depois manda para a tia Auricélia avaliar, ver como é que você está se saindo. Um grande beijo, fica com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!